Bom dia, amigos ouvintes. Estamos aqui mais uma vez na gravação da live para o YouTube e desejando que vos encontre felizes e nessa situação que vive no sistema mundial, mas nós estamos buscando força da onde, às vezes, muitos sem esperança acham que vão conseguir, que não vão conseguir. Mas, diante do que temos aprendido desde criança, com os nossos pais, com os nossos avós, naquele tempo eles já falavam dos fins dos tempos. Quantas vezes eu vi minha mãe falar que o fim do mundo seria bastante conturbado. E minha mãe não tinha conhecimento algum com as escrituras. Não tinha. Morávamos em locais distantes de cidades e que não se ouvia nem o padre, nem o pastor, nem religiões nenhuma. Ali, as orações que eram feitas na nossa casa pela minha mãe, que até ensinava a gente da maneira que ela entendia, fazer agradecimento a Deus pelo alimento que recebíamos e quando nós já iríamos para a nossa cama. Então, a gente falava aquelas palavras decoradas que ela nos indicou, nos passou, e confiava que através daquele pedido, daquela simples oração que ela tinha ensinado, nós seríamos protegidos, né? Então, como naquele tempo era normal ver alguém dizendo que viu assombrações, mula sem cabeça, era boitatá, era não sei o quê. Então, isso era um costume de que as mães ou as avós se sentavam no chão batido e juntava todas aquelas crianças agarrado com elas e elas contavam para a gente aquelas histórias que, de alguma, quando o personagem da história que elas contavam era vitorioso, a gente assistia, ouvia como fosse um filme. Mas parecia que tudo era difícil sem a tecnologia. Porque nós já existia a tecnologia, mas nós vivíamos distante. Só anos depois podemos ter ali um receptorzinho, um rádio ali, que ter um rádio em casa era motivo de orgulho, né? Porque televisões só existiam nas cidades e não podia ser muito pequena a cidade, porque senão não tinha televisão. Preto e branco, mas só existia nas grandes cidades. E porque custava muito caro também. A pessoa não conseguia comprar, mesmo que tivesse sonhos sobre aquilo, mas não tinha condições de comprar. Os que estavam lá na roça, naquele tempo, nem TV a bateria não encontrava, caso procurasse. Teria que ter energias, mesmo normais, para que o rádio, a pilha, né, conseguia ouvir uma música, ouvir até jornais pelo rádio. Novelas, quem gostava ouvia, né, pelo rádio. Mas a gente naquele tempo, a gente que eu digo com separação, viu? Eu estou falando de nós, da nossa família e dos vizinhos que conhecemos. A gente via no rosto deles a alegria quando, às vezes, simplesmente a gente dava um bom dia para aquela pessoa.
Ele podia estar na situação que tivesse, às vezes faltando até as coisas, porque não deveria faltar. Por quê? Porque estava num lugar que plantando tudo dá. Quer dizer que pelo menos comida ele poderia ter um porco, ter umas galinhas, né? Como nisso eu não posso reclamar, porque a minha mãe e o meu pai, eles eram muito cuidadosos nessa parte. Então as terras que possuíamos, ela produzia suficiente para cuidar dos nossos animais, da nossa própria vida e até ajudar a vizinhança, né? A vizinhança que eu falo, assim, de o mais próximo, ter aí 5, 6 quilômetros de distância, certo? Mas eram pessoas que tinham um amor tão imenso dentro deles, por mais ruim que a pessoa, que não existe pessoa só boa, que eles fossem, que alguém tivesse visto assim, mas a gente sentia que o amor era tão grande que eles marcavam um certo tempo para ir ver que situação encontrava o vizinho, se ele estava bem, porque não tinha meio de comunicação para falar de telefones ou alguma coisa. Teria que alguém ir lá. E às vezes eles enviavam alguma criança sobre um cavalo manso e tal. Ó, vai lá e pergunta como que eles estão. E traz a notícia. Diz que eu vou lá tal dia fazer uma visita. E mais. A gente viu o amor por outro ângulo também. Dificilmente um daqueles que tínhamos que considerar como vizinhos, que não era tão perto, mas dificilmente ele chegava na mão desse vizinho que ele foi visitar com as mãos vazias. Ele mesmo que soubesse que na casa daquela pessoa tinha muito ovos, que às vezes eles tinha alguns que cuidava bem, criando muitas galinhas, mas o que ele tinha a oferecer talvez fosse ovos. Eles levavam ovos. E eram agradecidos por isso. E se às vezes eles tivessem lá frangos, levavam frango. Eles matavam um porco, abatiam o porco para usar a banha, né? Naquele tempo, óleo de soja e outros óleos mais. Como surgiu na época óleo de algodão, óleo de milho, óleo de soja, óleo de amendoim, para nós isso era totalmente estranho. Ninguém precisava nem falar que isso existia, porque nós vivíamos, de certa forma, na maneira ocular, seria um atraso de entendimento e conhecimento do que em outros lugares já tinham avançados e chegado àquela posição que poderia ser considerado como melhor. Mas, do jeito que a gente vivia, a comparar-se o mundo conturbado de hoje, não falando só do nosso país, mas de toda a Terra, nós éramos felizes e talvez não sabia. Os filhos amavam mais os seus pais, eram ensinados, como fui a partir dos 6 anos de idade, que tínhamos que fazer alguma coisa para poder prosseguir, que um dia precisaríamos de conseguir trabalhando para ter as coisas. E nisso, quando uma criança daquela ganhava um presente, porque eu mesmo nunca pude pôr um carrinho de plástico, seja dos mais simples possível, para que eu brincasse. Os meus carrinhos foram um pedaço de madeira, amarrado numa cordinha, e esse era o meu brinquedo. Se alguém tivesse agora, por exemplo, perguntando, mas e os pais que amavam tanto assim, como ele diz naquele passado, e os filhos também,
não tinha condições de vender um frango e comprar um carrinho? Tinha sim. Acontece que aquele mundo que nós vivíamos era um outro mundo, não era um mundo de brincadeiras, era um mundo de ensinamentos, o qual aquela criança deve brincar sim, mas dentro das possibilidades, já ensinando economia. Quando alguém ia fazer alguma coisa, alguém que eu digo entre os filhos, que não deixaria resultados, e às vezes até um perigo, né? Aquelas crianças, cuidadosamente, pelos pais, ia ser indicado o que era certo e o que era errado. Quando uma criança daquela ganhava um presente que servisse para brincar, a felicidade era tão grande nele como ele estivesse recebendo o prêmio Nobel, certo? Mas éramos felizes. Por quê? Porque a tendência da criança é brincar. Onde estávamos não tinha muito esse contato com outras crianças para que brincássemos. Então nós criaríamos, à base da nossa vontade, algo que parecesse com aquilo que nós tinha nesse universo que estava em desenvolvimento. O que víamos aqui, tentávamos fazer ou pedir aos nossos pais que fizessem para nós. E era assim. Mas sempre o ensinamento era: quando você crescer, você vai ter que trabalhar para sobreviver. E dos outros você não pode pegar nem sequer um ovo. Era o ensinamento. E não só de poucos, era de muitos. Muitas famílias. Porque se você chegar aqui com um ovo que você pegou de alguém, porque morava longe, mas também teve tempos nessa andança toda que chegamos a morar à distância, né? Assim, considerável, que dava, se quisesse fazer esse tipo de trabalho, de pegar as coisas assim, tinha condições. Eu me lembro que o irmão mais velho lá de casa, eu tinha um tio, e também já foi para o outro plano, e ele não era muito cuidadoso, assim como a gente, de criar muitas galinhas e tal, e ter fartura. E ele fazia armadilha, arapucas, alguns conhecem, laços, armadilha para pegar pássaro. E ele fez uma arapuca e colocou num lugar bem legal mesmo, assim, onde tinha sido uma roça de milho. Então, o passarinho naquele tempo... Hoje não, morre tudo intoxicado, com veneno aplicado em lavouras, e lá vai desaparecendo. Mas naquele tempo, você poderia contar, nós chamava pomba do bando, porque andava em bandos, e elas eram grandes, então você podia contar em 300, 400 em uma árvore só, perto, um local onde tinha sido um monte de milho, até que buscassem para o paiol. E ele, longe de casa, que às vezes fazia roças longe, ele foi lá e armou uma arapuca bem próximo a um monte de milho. E uma pomba veio procurando, e a armadilha é para isso mesmo, é fatal. Procurando algum milho ali fora, ali e tal, que estivesse fora do monte, que estava com palha e coberto ainda com folhas de coqueiro. E ela achando ali, ela entrou na armadilha. E esse meu irmão mais velho, criança, né? Pegou e, já criança assim, digamos aí nos seus 12 anos, ao máximo 13 anos. E ele andando por ali com a baladeira, que chamam de estilingues e tal, assim, caçando passarinho. Até por diversão, né? Não tinha noção de nada, de preservação nem nada, estava num mundo totalmente atrasado.
bom, referente a hoje, referindo-se a hoje, mas no atraso. Não sabia que não devia fazer isso com os pássaros. E matava qualquer pássaro, mesmo que ele não ia comer, mas por diversão. E ele chegando lá, tá aquela pomba lá naquela arapuca do meu tio, ele pegou ela. E já degolou na hora e saiu depenando ela, que ela é muito fácil de ser depenada, e foi tirando as penas e deixando pelo caminho afora. Onde ele passou com ela depenando, foi ficando a marca. E ele chegou lá em casa. E meu pai andava vigilante acerca do procedimento que estava tendo as crianças. Para ele já dar os avisos. E era aviso pesado. E ele pegou, perguntou ao meu irmão, como que você matou essa pomba? Aí o meu irmão, ele usou lá um tema dele lá, dizendo o seguinte, olha, ela estava assim, andando pelo chão, e eu peguei uma casca de madeira e joguei com a mão. E pegou do pescoço dela, e ela caiu, e eu fui lá peguei. Aí meu pai não disse nada para ele. Foi pela estrada que ia lá para a roça. Certa distância, ele já começou a achar pena. E foi até ver o rastro dele chegar na arapuca do meu tio. E viu que ele tinha tirado dali de dentro. Ele chegou em casa e pegou aquela pomba, que ele já tinha depenado, e pôs na mão dele e disse, vamos lá na casa do seu tio agora. E pôs ele na frente e até batendo com a correia e falando para ele, não pode roubar. Você fez o papel de um ladrão. Vamos lá. E levou ele lá na casa do meu tio. Chegou meu tio, já veio gritando, né, que ele era uma pessoa muito humilde. Não faça isso, por que você está fazendo isso? Ele disse para que amanhã ele não seja um ladrão. Agora entrega a pomba para o seu tio e pede perdão e diz para ele que você nunca mais vai fazer isso, nem com ele e nem com ninguém. E meu pai já estava muito nervoso, porque ele era contra pessoas mau caráter. Então ele ficou muito nervoso e disse, eu vou voltar te batendo até chegar em casa. Ele ia apanhar muito, porque era longe. E já tinha apanhado. Aí o meu tio foi e tirou ele da mão do meu pai. E disse, não faça isso, você está fazendo certo, mas de modos errados. Você está torturando o seu filho, não faça isso. E por que eu contei isso? É para dizer a causa que hoje, tendo o direito até de dizerem algumas pessoas que às vezes não estejam bem informado, que ladrão não vira, não é virado ladrão, transformado em ladrão. O ladrão já nasce. Em parte sim, em parte não. Por que em parte sim? É porque a tendência vem do nosso cérebro de ser mal ou ser mais ou menos bons. Certo? Agora, quem tem que colocar na linha, nesse ato da meninice aí, do começo da vida, são os pais, que já passou por essas etapas e tem agora consciência que roubar não pode ser, mas sim trabalharem para obter. E isso foi ficando, essa parte do esquecimento, e foi deixando. Chegou a certo ponto que roubar não só um ovo, mas até uma dúzia, já em certas casas já era bom, que já dava mistura, né? Aí perguntam por que
que esse mundo virou isso? Simples. Às vezes nós omitimos o ensino. Nós esperamos para colocar a culpa em cima dos professores quando a melhor escola, a melhor sala de aula tem que ser a nossa casa. Por isso até diz aqui em Provérbios, ensinai o seu filho no caminho que deve andar, porque mesmo quando crescerem, ele não vem desviar dele. E para que os erros dos filhos não venham caírem sobre os pais. Veja bem, quem não ocupou essa vaga de professor da sua própria casa, hoje paga a pena. Por quê? É fácil você ver algemando um dos seus filhos e às vezes, quem sabe, você mesmo, porque vai querer te taxarem como cúmplice. Porque às vezes esse filho ainda encontra na sua casa. Mas é fácil, mãe. É fácil, pai. Você vê amarrando o seu filho na sua casa e levando para ser preso? Em que lugar fica a sua consciência? Talvez assim, ó. Se eu tivesse tido cuidado de ensinar a trabalhar, assim como meu pai me ensinou, desde os 6 anos de idade. Pode ter alguém perguntando o que uma criança faz com 6 anos? Esse pai dele era um corrupto, uma pessoa má, ignorante. Não. Ignorante é se ele não tivesse ser atuante nas suas ações comigo e que eu poderia ter tomado um outro caminho, viver vida fácil, porque eu ia entender que roubar era melhor do que suar, trabalhar. Hoje eu agradeço meu pai, onde ele estiver. Eu sei que, através do YouTube, eu estou falando ainda com pouca gente, mas eu te peço, amigo ouvinte, que me siga no Kawai também. Não que eu esteja abandonando o YouTube, porque eu também já falo com bastante pessoas, certo? Sou grato a isso, mas porque lá no Kawai, através dos vídeos curtos, eu passo rapidamente coisas importantes. E que agora tenho live mais grande de 1 hora e meia. Ontem tive uma live de 2 horas, falando de coisas que estão escondidas, que precisamos de descobri-las. Ao vivo, eu entro ao vivo. Agora, querendo Deus, todo dia, às 9 horas da noite. Você vai poder falar comigo, fazer suas perguntas, certo? E eu prometo te responder. E quero que você, desde agora, não me tenha como eu fundei uma escola para dar aula sobre isso ou aquilo. Porque ali é um canal de passar as opiniões de quem teve com experiência própria algo que está sendo posto ali. E no maior respeito aos ideais de outras pessoas que seguirem e me assistirem ao vivo nesse canal, no Kawai. E então, qual é o meu objetivo? Já na idade que tenho. Eu já me sinto muito feliz. Sabe por quê? Porque com a idade que eu tenho, ontem, é claro, que isso aí faz parte também de um pouco de brincadeira, né? Para a gente se descontrair. Foi que eu falei isso. Não no canal, ontem, mas mesmo aqui em casa. Que a gente, muitas vezes,
quer passar como professor, não é? E não sabemos educar nem a nós mesmos. Nós não sabemos dizer não para nós a hora que tem que ser dito não, e não sabemos dizer sim na hora que não podíamos deixar de dizer sim a certas coisas. Nós nos amarramos em parentelas, não estou desmanchando família, viu? Eu estou falando a experiência que eu tenho. Agora, cada um tem os seus ideais. Nós pegamos e fazemos o seguinte. Às vezes, dentro de uma família, vem ter um que não quis nada com nada. Ele quer o caminho do mal. Quando chegar lá na frente a notícia dessa família, eles não vão dizer o tal faz ou fez isso. Ele vai dizer essa família, sai dela. Essa família não vale nada. Por isso que a Bíblia diz, afasta de quem anda desordenadamente, para não te fazer errar ou pecar. Por quê? Porque já os pregadores, os apóstolos, sabiam que quando vão falar mal de uma pessoa errada, eles incluem com ele até quem anda com ele, os amigos, os pais, os parentes ligados a ele. Então não podemos ter esse apego. Tem que ter aquela palavra não na hora certa. Tem que dizer, olha, se você quiser andar comigo, ou até ficar na minha casa, você vai ter que ter o meu comportamento. Porque de outra forma você está sujando a minha imagem. E eu, como bom caráter, não vou aceitar isso. E se você chegar a ser preso por algum mal que você vier a cometer, eu não vou nem te visitar lá na cadeia. Porque senão o povo pode me ver e lá ainda prestar condolência. Ah, mas essa pessoa é muito mal. Não. É o único jeito que teria que ter sido feito no início para não ter o fim que estamos tendo. É isso, amigo ouvinte. É a palavra de hoje, com muito respeito à opinião de vocês, os ideais de vocês, e pedindo a Deus que os abençoe e dê o crescimento na área que vocês desejam. E em nome de Deus, Senhor, eu estou intercedendo por todo esse público que tem me ouvido e no YouTube, no Kawai, e que as bênçãos do Senhor desçam sobre eles e que eles tenham sabedoria cada dia, que a evolução dos últimos tempos, com essa voz dos extras, que é os anjos do Senhor, que são extraordinários, venha trazer evolução a eles no conhecimento, no que fazer ou o que deixar de fazer. Nós agradecemos aos anjos e ao Senhor, acima de todas as coisas, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.